Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Amigos e Negócios. Fiquem até o final, porque no final vou contar uns bastidores um pouquinho antigos desse episódio especificamente. Bom, hoje estamos com um convidado, ele é ibitiarense, em 2013 ganhou o título honorário de cidadão macaubense, o sétimo de 17 irmãos, gestor-presidente da ACIMAC entre os anos de 2019 e 2021, hoje diretor de Relações Institucionais. Vice-presidente da Regional da Chapada Diamantina pela FACEB, proprietário fundador da Alternativa Veículos desde 2010 e sócio-proprietário também na Macaúbas FM. Provavelmente vocês já sabem de quem estou falando. Joseilton Lopes, mais conhecido como Jusa. Seja muito bem-vindo, Jusa, a mais um episódio deste podcast. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, a contar um pouquinho da minha história e parabenizar vocês por esse excelente trabalho que vocês estão fazendo e dizer que naquilo que eu puder estar contribuindo para levar um conteúdo de qualidade para vocês, assim como o pessoal está fazendo o trabalho deles bem feito aqui, prometo a vocês que vou falar aquilo que vier do meu coração, aquilo que eu puder estar realmente contribuindo para a vida de cada um de vocês que vai assistir esse podcast. Bom, é isso. Além de Jusa, temos aqui também de Jones West e Giovana Sampaio. E eu, Ione Tainá, como host deste episódio. Jusa, antes de a gente aprofundar mais, né, em todos os nossos papos que vai rolar por aqui, eu queria que você contasse para o pessoal aonde você está hoje. Até perguntei para vocês aqui sobre essa pergunta. Eu me coloco hoje na posição de uma pessoa que trabalhou muito, me considero um vencedor. Quando eu olho para trás, vejo a caminhada que foi trilhada, não foi fácil, mas chegar até aqui, para mim, não é olhar e falar, cheguei e venci. Sei que tem muito a fazer ainda, nós temos muito a trabalhar para que a gente conquiste aqueles objetivos que foram criados hoje. Porque o que eu tinha de objetivo lá atrás, eu sou muito grato a Deus e posso dizer que eu alcancei muito mais do que aquilo que eu imaginava alcançar um dia. Então, eu não posso dizer para vocês, eu cheguei até aqui e estou bem, sou grato por tudo, mas ainda vejo pela frente uma caminhada muito longa, de muito trabalho, de muita perseverança e de muitas conquistas. Assim espero. Você está seguindo o seu caminho, está no percurso para o que você idealiza no futuro, então, né? Bacana, José. Eu queria saber, assim, como estão as empresas hoje, né? Você está à frente da Alternativa Veículos, à frente da Macaúbas FM, os seus empreendimentos. A gente queria saber, assim, como são os seus negócios. Qualquer empresa, qualquer negócio que você for estar à frente dele, você vai ter dificuldades, você vai ter momentos bons, momentos ruins. Hoje eu me considero, vamos dizer assim, um empregador. Tenho aqui em Macaúbas, sou sócio proprietário da Macaúbas FM, como o Ione falou, tenho a Alternativa Veículo, tenho outras empresas que são de outros segmentos e nós nos colocamos hoje numa situação onde nós precisamos muito de pessoas qualificadas para nos ajudar a administrar essas empresas, porque nós não vamos conseguir nada só. Então, quando eu falo para vocês vamos dizer assim, onde a gente está hoje como empresário, eu estou em um ponto onde eu me considero
confortável. Mas você não pode ficar confortável ao ponto de, como se diz, ficar estagnado, achando que você não tem como crescer mais, que você não pode mais. Então, como foi falado por Iona, eu me coloco hoje na posição de que eu estou em desenvolvimento, eu estou em crescimento e com essa busca de sempre ter pessoas ao nosso lado para nos ajudar a desenvolver os nossos projetos, a nos ajudar a administrar as nossas empresas. Me coloco nessa posição onde vejo dificuldades, até uma questão de pode ser sugerido como um tema aqui para um próximo podcast, onde a gente vê dificuldade em acessar o primeiro emprego e essas pessoas que vêm para o primeiro emprego está com aquela vontade de querer aprender, sabe? A gente vê essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade hoje em contratar devido a não ter pessoas, vamos dizer assim, com capacidade para desenvolver bem aquela função que você quer que aquela pessoa desenvolva. Você acha assim que, conhecendo um pouco da sua história já, você acha que falta um pouco daquela mentalidade que o Jusa, quando começou, tinha de querer aprender, de não se conformar ali, de aprender o tempo todo, né? Então, veja bem, eu até conto histórias para os meus filhos, não tenho vergonha de dizer isso. Não vou pegar aqui o ano para eu não revelar a minha idade, mas trabalhando com isso. Quando eu tinha 13, 14 anos, vendi geladinho na feira, com isopor, comprava caminhão de lenha e as tora grande, e cortava em pedaço e vendia, o pessoal chama de carriola, para os restaurantes que tinha, o pessoal que cozinhava, eu vendia cortado. Trabalhei em uma sorveteria durante 5 anos, acordava de madrugada para ir mexer com picolé gelado. Não era para trabalhar em padaria quentinho, não era com picolé gelado. Então, assim, eu não medi esforços para alcançar os meus objetivos. Então, muitas pessoas, às vezes, procuram... eu estou trabalhando em um local. Você tem que ser empreendedor onde você trabalha. Você não tem que fazer só aquilo que te mandam fazer. Você tem que fazer também aquilo que você vê que é necessário fazer, que precisa ser feito, sem que ninguém te mande fazer. Então, muitas pessoas têm a oportunidade de crescer no trabalho. E tem gente que pensa que para empreender tem que abrir um CNPJ, tem que abrir um negócio. Sim, você vai chegar aí. Mas antes, onde você estiver trabalhando, onde você estiver, seja onde for, seja empreendedor, dê o seu melhor. E aí sim, você vai na frente olhar para trás e falar, poxa, venci, porque eu fiz diferente. Entendeu? Perfeito. A colocação hoje a gente chama de soft skills, né? Que é a proatividade, mas eu acho que como a mentalidade empreendedora traz isso pra gente, né? De onde eu estou, tem até uma história interessante que de Jones conta, né? Se você pode o mais, você pode o menos, né, Jones? Exatamente. É isso, às vezes as pessoas ficam se sentindo importantes demais para realizar determinadas tarefas e acabam deixando a desejar em pequenos detalhes, né? E é nos detalhes que você faz a diferença, né? Hoje, especificamente, eu estava finalizando uma aula de um curso e isso que você falou acabou me lembrando o que o professor falava, que era o seguinte: todo cargo que existe em qualquer tipo de empresa é humanamente impossível listar tudo o que essa pessoa faz. E toda empresa existem vazios porque nenhum cargo desse preenche especificamente. Aí o professor falando, né, que, por exemplo, ele vai lá e fala com fulano para fazer isso. Aí fulano, essa não é minha função, eu não vou fazer. Vai lá e fala para cicrano, faça isso. Não é minha função, eu não vou fazer. Aí teve uma hora que ele falou assim, até que chegou na frente de todo mundo, falou, eu preciso de alguém que faça tal tarefa. E aí, quem vai fazer? Aí, um tolo
se disponibilizou. Não, eu vou fazer essa tarefa. Foi lá e fez, mesmo não sendo da função dele. Fez, ficou perfeito, deu o melhor dele. E aí, questão de uma semana depois, uma outra tarefa, que era similar àquela, também estava vazia e precisava de alguém para ocupar. Fez o mesmo processo. O gestor foi lá, perguntou para o pessoal, e aí, quem vai fazer? E o pessoal, não, fulano faz. Porque era o tolo que se disponibilizou a fazer alguma tarefa que não era da função dele. Até que na terceira vez, ele já foi chamado diretamente. Porque ele tomou aquela tarefa para si, fez com excelência e foi tido como líder. Então, tipo assim, o que ele não era para ser feito por ele nem por ninguém, ele tomou para si, fez com excelência e acabou sendo reconhecido por aquilo, coisa que nenhum dos outros que já tinham os cargos listados fez porque achava que era importante demais para aquela tarefa, né? E isso me lembra também um pouquinho que você contou pra gente. Eu já tô dando spoiler, porque a gente vai falar no final. do seu início, como você iniciou. Então, conta pra gente um pouquinho aí como é que foi essa história. Então, vou falar do início, de quando eu cheguei em Macaúbas. Não vou pegar lá de trás, não, porque a história vai ficar muito longa. Passei por um momento muito difícil na minha vida, que foi a perca do meu pai. Isso abalou muito, mexeu muito comigo. E eu tinha 16 anos e falei para minha mãe, logo depois de passar um período ali que ele tinha falecido, a gente viu aquela dificuldade toda. Como você bem falou no início, eu tenho, de minha mãe, são 10 filhos, né? E ali eu vi a necessidade de eu fazer algo mais para poder ajudar minha família. E aí pedi autorização a ela, falei, mãe, eu tenho que ir para São Paulo, porque o que eu estou ganhando aqui tá pouco, e também lá no lugar onde eu morava, em Mocambo, a gente conseguia estudar só até a 8ª série, não tinha o 2º grau. Falei, eu vou para São Paulo, lá eu vou trabalhar, vou estudar, queria ser médico, e vou tentar algo melhor. Chegando em São Paulo, me deparei com uma situação totalmente diferente do que eu imaginava. Até me matriculei numa escola, mas não consegui trabalhar e estudar. Não tinha como. Então, optei por trabalhar. Trabalhei em São Paulo 1 ano e pouco e resolvi voltar para Macaúbas, voltar para a minha terra. Aí, chegando lá, falei, não vou ficar aqui sem estudar. Vou para Macaúbas, que lá eu consigo ficar na casa dos meus tios, estudo e depois que eu me formar, vou fazer algo que eu quero fazer. E vim para Macaúbas, pedi emprego em dois lugares. O meu tio me apresentou para uma pessoa, para César Motocar, que hoje ainda é empresário aqui na cidade. Me ajudou muito, sou muito grato pela oportunidade que ele me deu. E tive a oportunidade de iniciar na empresa dele como ajudante de mecânico. E essa foi a única função era a única oportunidade que tinha. Eu queria trabalhar em outras coisas. Eu tinha chegado de São Paulo, as roupas estavam tudo novinha ainda, tudo bonitinho. Eu falei, você não vai querer essa oportunidade para você trabalhar de ajudante de mecânico. Eu falei, o que tiver eu quero. E eu não estou falando isso aqui porque eu estou na frente das câmeras. Eu dei o nome do empresário que me deu a oportunidade para, se alguém quiser comprovar isso, ver que realmente foi dessa forma. E quando eu recebi a oportunidade de trabalhar de ajudante de mecânico, eu falei, vou começar logo hoje. A roupa que eu estava ali naquele momento, já botei a mão na graxa e fui trabalhar. Trabalhei 6 meses de ajudante de mecânico. Depois passei para mecânico, aprendi a profissão, fui ser mecânico. E depois de mecânico, eu comecei a me interessar por vendas. Aí eu trabalhava a semana toda, até sexta-feira, até quinta-feira, de mecânico. Quando era na sexta-feira, que era o dia da feira lá do Mocambo, do povoado onde eu morava, eu falava, hoje eu vou lá vender moto,
porque o pessoal que trabalha nos garimpos, que trabalha na região, vai tudo para a feira e vou levar minhas motos para vender lá. Pedi essa oportunidade para ir vender moto. Aí fui onde eu comecei a entrar na área de vendedor. Mesmo assim, fiquei um bom tempo como mecânico ainda, porque não tinha uma pessoa para me substituir e eu não podia deixar a empresa que me deu a oportunidade na mão. Falei, vamos treinar outra pessoa para ser mecânico e assim que essa pessoa estiver pronta, eu vou deixar, porque o que eu ganhava como vendedor em um final de semana valia mais do que um mês trabalhando na outra função. Aí eu não queria mais, eu queria partir para essa outra função. Agora eu quero ser vendedor. Então, fui para ser vendedor. Então, depois que eu aprendi a vender, eu era um excelente vendedor, viu? Diga-se de passagem. Porque eu conhecia tudo da moto. Eu sabia pegar uma moto, eu desmontava a moto toda, motor. Então, na hora que eu ia comprar, quando eu ia comprar, eu olhava e falava, essa aqui tá boa, eu posso comprar. Essa não tá, não compro. Então, eu me tornei um excelente vendedor de moto na época, porque eu passei por um período mecânico, depois vendedor, conheci o que eu estava fazendo. Então, nessa oportunidade que eu tive, eu abracei ela e nessa empresa que eu comecei como ajudante de mecânico, eu saí dela sócio proprietário, com a oportunidade que eu tive de crescer dentro dessa própria empresa. Então, assim, hoje isso é possível para outras pessoas também. Não é impossível para outras pessoas, basta que a gente faça o nosso trabalho bem feito. Eu me lembro, numa oportunidade, onde eu estava viajando com o César, e aí ele viu aquele movimento meu de trabalho e perguntou, Jusa, você está trabalhando comigo, tu já tem quanto de dinheiro junto? Rapaz, você quer mesmo saber disso? Porque ele viu a movimentação, aí eu chamei ele e falei, olha, eu tenho isso aqui, eu posso comprar tantas motos. Aí, na oportunidade, ele falou, de agora para frente, você está trabalhando no meu ponto, com o seu dinheiro, agora as motos que você comprar, você vai dividir o lucro comigo. Falei, tá bom, não tem problema não. Eu compro e a gente divide o lucro. Aí trabalhei um tempão assim. Quando esse tempo passou, eu chamei ele novamente e falei, não tá bom para mim assim não. Agora para frente vai ser assim. Nós compramos, você paga a metade, eu pago a outra metade e nós dividimos o lucro. Senão vai ficar ruim para mim. Ele, tá bom, pode ser assim também. Concordou. E foi trabalhei 10 anos. Muitas pessoas trabalham muito tempo na empresa e quando sai dela, sai de uma forma que não deixa as portas abertas para poder, se necessário for, voltar e ter o seu emprego, mostrar que fez um excelente trabalho. Até digo para pessoas que... Tem muita gente que hoje eu escuto. Eu já tenho 15 anos que eu trabalho aqui. Tem 15 anos que eu trabalho aqui. Então, assim, como se aqueles 15 anos que você trabalha desse direito à pessoa a ser dono da empresa. E não. O período que você passa trabalhando, você tem que fazer o seu trabalho bem feito, você tem que fazer a sua parte e o empresário tem que fazer a parte dele de te dar todos os direitos que você tem. E eu sou muito grato porque eu tive essa oportunidade de crescer na empresa, entendeu? E em 2012, a gente desfez essa sociedade e eu montei meu próprio negócio. Aí foi que eu me deparei com uma realidade diferente. A gente tira várias lições, né, desses minutos que você contou sua história. Acho que primeiro esse comprometimento de saber que onde você tá tem como semear e tem como plantar e colher, enfim, né? E eu li um livro uma vez que ele até já comentei com o pessoal, que é a atitude mental positiva. E ele fala isso, né? Fazer o que precisa ser feito, mas fazer sempre um pouco a mais.
Porque às vezes o que precisa ser feito é o óbvio ali, né? O que está dentro da sua função, mas um pouco a mais essa percepção de comprometimento que poucos têm, né? Muito bacana, José. E aí, você começou a contar de quando você montou a alternativa, né? E como foi, assim, o momento de maior desafio para você? Teve muitos, viu? Mas voltando um pouquinho na história que eu estava falando aqui, eu me lembrei de um episódio que meu patrão chegou para mim e falou: você vai precisar de ensinar tal pessoa a dirigir, porque ele precisa aprender. E eu não sabia ainda direito dirigir. Aí o desafio na mão. Eu falei, pode deixar comigo. Peguei o carro, fui lá e dei aula para um aluno, mas consegui desenrolar e fui um bom motorista, fui um bom professor. E uma outra coisa engraçada da minha parte de vendas, teve uma vez que eu ia trabalhar com a Saveiro, e na Saveiro cabia 3 motos. E cansei de colocar essas 3 motos em cima da Saveiro, a Saveiro era da empresa, e voltava com ela vazia, quando não voltava com outras motos que eu recebia como forma de pagamento na troca de outras. Aí teve um episódio que a gente comprou uma D20, e essa D20 também era para vender. Eu peguei essa D20, coloquei as motos em cima, subi a serra de Ibitiara para Novo Horizonte, cheguei em Novo Horizonte, vendi as 3 motos e a D20, e vim de carona. Então eu conto isso assim, como um ponto que foi bastante marcante e motivacional para mim. Falei, puxa, tem como fazer isso. Então foi bem bacana. Agora, voltando para o ponto de desafio que você falou, Giovana, o maior desafio para mim foi quando eu decidi, falei, não, de agora para frente, eu vou abrir o meu próprio negócio. E aí eu não queria mais trabalhar com moto. Eu optei por trabalhar com carro. Porque o meu ex-patrão trabalhava com moto e eu não queria bater de frente no negócio com ele. Foi quando eu abri a Alternativa Veículos. Mas antes eu liguei para um amigo meu, Márcio. Vocês conhecem? Márcio Leão. Porque nós tínhamos um combinado desde antes que se um avançasse um pouquinho mais, não deixar o outro para trás. Aí eu falei para ele assim, Márcio, eu estou querendo abrir a loja de carro, e ele é recém-formado em Direito, e ele não queria exercer a função de advogado ou seguir outros. No momento ali, ele não queria. Aí eu convidei ele para vir, na época, trabalhar comigo, para me ajudar a administrar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi escolher uma pessoa leal, um amigo, um irmão, que eu, nenhum momento nesses 2012, nós temos aí quantos anos? 2010, não foi 2012 não, 2010, 13 anos. Nunca me decepcionei, então, excelente pessoa. E iniciamos essa jornada de encarar um novo desafio que foi a Alternativa Veículos. E assim, na época, da forma que foi aberta a empresa, na forma que nós queríamos trabalhar, era uma forma diferente. Não era apenas pegar um carro e colocar lá para vender, não. A gente queria vender carro novo, a gente queria vender o carro seminovo de qualidade, a gente queria atender bem. Quando eu fui para fora para visitar outras empresas, eu não fui em pequenas lojas, eu fui nas maiores concessionárias que tem na região para ver como eles trabalhavam, para que eu pegasse pelo menos um pouquinho daquilo ali para trazer para Macaúbas. Então, só tenho a agradecer, foi sucesso, está sendo sucesso. O desafio foi grande, mas superado, vencido. Tenho algumas perguntas, né? Você trabalhou durante 10 anos, né, com esse outro patrão e depois, quando resolveu abrir a Alternativa Veículos, você já tinha
se programado financeiramente, tinha pensado em como, no ponto, algo assim. A escolha do sócio também, né? Escolher o sócio, alguém que você tinha extrema confiança. Eu queria que você compartilhasse, assim, pra gente como foram os seus pensamentos nesse momento de decidir mesmo, né? Que ia abrir a sua própria empresa, ia chamar um sócio, ia trabalhar com carro, assim, especificamente, né? Financeiramente falando, eu não me preparei muito, não. Eu tive muita coragem, tá? Mas, assim, eu tinha uma experiência de vendas já, uma bagagem, vamos dizer assim. Eu acreditava naquilo que estava aqui na minha cabeça. Só que, enquanto eu trabalhava de mecânico, de ajudante de mecânico e passei para vendedor, na loja que eu trabalhava, eu já tinha olhado um terreno lá na frente do outro lado, já tinha negociado esse terreno, demorou para pagar, mas paguei, entendeu? Paguei. Aí, quando eu decidi ir montar esse negócio, eu me lembro muito bem, não esqueço, tem coisa que marca, consegui deixar meu escritório arrumado, a minha mesa, o espaço todo, mas aí depois eu olhei, e cadê os carros para colocar aqui? Gastei o dinheiro todo na reforma, no negócio, e cadê os carros? Eu vou vender o quê? Aí falei, já fretei os ovos ali, consegui comprar 2 carros, liguei pro meu amigo Lubacar, lá de Livramento, falei, eu vou precisar de 3 carros emprestados aí para eu inaugurar a loja. Falou, pode vir buscar, José, não tem problema. Aí tinha mais uns 2 amigos que queriam vender carro. Eu falei, eu vou abrir a loja tal dia, vocês não podem colocar os carros de vocês lá para a gente vender, não? Aí consegui mais uns 2. Fui buscar os carros que meu amigo tinha me emprestado para trazer para a loja. Na estrada, vendi 1. Só cheguei com 2 na loja. Falei com ele, manda mais que eu vou precisar aqui. Então, foi assim, não foi chegar e falar assim, tá tudo tranquilo, financeiramente, tô com muito dinheiro, não. Foi mesmo ralando, foi batalhando, e com o resultado desses negócios, dessas vendas, que a gente foi conseguindo abrir outras empresas, que a gente foi conseguindo aumentar o nosso estoque, que a gente conseguiu ampliar a loja, entendeu? Você tocou num ponto muito importante que eu acho que todo empresário sempre preza, que é a rede de contatos, né? A gente já falou aqui de deixar as portas abertas, independente se você for funcionário ou sócio, enfim, mas também essa rede de contato como é importante, né? E também a ousadia de falar assim, ei, amigo, me empresta aí. No final das contas, todo mundo saiu ganhando, né? Imagino que teve um acordo aí ali, os né? Os carros dele que eu peguei emprestado para vender, não voltou nenhum carro, só voltou o dinheiro na conta, viu? Foi bom para ele. Um negoção para ele. Interessante. Até hoje eu tenho isso. Eu tenho amigos meus que têm loja de carro, que eu entro no site dele e ofereço o carro como se fosse meu aqui. Ele faz o mesmo comigo, porque eu confio nele. Sei que o que ele está vendendo é um produto de qualidade. Então, posso fazer isso tranquilamente, porque eu sei com quem eu estou lidando. E isso é importantíssimo. E a gente acaba de desmistificar um ponto também, que é a questão da concorrência, né? Às vezes, acho que quem não empreende, talvez pense que 2 mercados são concorrentes, ou duas garagens são concorrentes, quando, na verdade, eles podem ter esse alinhamento e um fortalecer o negócio do outro, né? Isso é interessante. Muito bom. Vamos aproveitar esse momento aqui. Eu sei que a gente tem mais perguntas, né? Aproveitar e fazer a gente nunca fez isso antes, né? Mas vamos fazer um apanhado de insights aqui. Eu achei bem legal. Vários insights que a gente teve até aqui, né? Para você que está ouvindo, quais insights a gente tira aqui dessa conversa? Né? Primeiro passo é você começar com as oportunidades que você tem na sua frente, né? Às vezes a pessoa acha que precisa ter um mundo perfeito e é aquela coisa, né? A oportunidade que tinha foi que você agarrou e foi buscando crescer, né? Ter visão. Exatamente. Segundo insight é essa questão de você ter visão, né? Você começa pequeno, mas você tem que pensar que você pode crescer. Porque essa esperança, essa visão é que faz você se mover em direção àquilo, você dá o seu melhor, né? E porque às vezes a pessoa ela não consegue ver de uma maneira macro,
só consegue ver o que está na frente e não consegue enxergar as oportunidades que podem se abrir a partir de um simples detalhe ali que você entregar um pouco a mais, né? Como o Ione contou nessa história. De você fazer um pouquinho a mais, e esse é um pouquinho que vai desenrolar várias outras oportunidades que a pessoa que tem isso de ficar, não vou fazer porque o negócio não é meu, eu só sou pago para fazer isso. Quantas oportunidades a pessoa deixa de ter por causa desse pensamento, né? Que é um pensamento que limita... limita a pessoa, com certeza. Muito, né? Isso aí que Giovana reforçou, né, na fala de Jusa, de você saber tornar, saber fazer parcerias, né? Valorizar as pessoas que são leais e buscar sempre ter parceiros, né? Não concorrentes, né? Transformar o que seriam potenciais concorrentes em parceiros, que aí você cresce junto, todo mundo cresce junto. Imagine aí, você está trabalhando com estoque, se você tem uma loja e trabalha com uma loja de mais, 3 vezes o seu estoque, e os seus amigos também. Então, isso te dá uma escalabilidade que às vezes as pessoas ficam pensando que nessa limitação, mas eu não tenho dinheiro. E o foco tem que sair um pouco do que você não tem para o que eu tenho. Eu tenho amigo, eu conheço o produto, eu sei onde está o comprador. E sabe, é isso daí. Outros sites também que eu guardo disso tudo para você que está pensando em começar um negócio, é você entender que você precisa conhecer profundamente do seu negócio. Isso que vai fazer você saber dançar conforme a música, né? Porque você precisa conhecer. Então, você conhecia da mecânica, porque você começou de baixo, e muitas vezes as pessoas têm essa questão de querer começar de cima, né? E às vezes começar de baixo é tudo que você precisa para ter esse conhecimento completo. Ali, né? Exatamente. Então, eu tiro esses insights aí, gostaria de deixar registrado, porque eu acho bacana. Às vezes a pessoa está ouvindo e ela não parou para marcar, né, esses pontos. Uma coisa que eu defendo bastante é exatamente isso aí. Você conhecer o que você vende. Porque você não vai vender só por dinheiro, só para bater a meta. Você vai vender para poder suprir alguma necessidade que a pessoa tem realmente. Então, ela está comprando por algum motivo. Tá comprando por causa do produto. Porque você sabe que aquele produto vai satisfazer as necessidades reais dela. Não vai só entrar dinheiro no seu caixa e pronto, acabou. E eu acho que também... até a gente, uma vez na reunião lá com as mulheres, a gente fez lá na CIMAC, a gente fez uma dinâmica lá que não podia falar o nome do que você vendia. Tipo assim, Jusa não podia falar, eu vendo carros. Não, você tem que falar o que você vende. Eu vendo realização de sonho. Porque para muitas pessoas comprar um carro é subir na vida, sonho de uma vida toda. Igual na Sinal Verde, né? Luciano usou isso. Eu vendo sonhos, porque viajar é sonho, né? Você freta um ônibus para viajar com a sua família, você está realizando um sonho. Então, foi bem legal essa dinâmica lá, porque leva a gente para pensar que sai desse foco do produto, né? Só do produto, assim, o fim dele mesmo. E falando dessa questão que você citou, de concorrência, eu me lembro que um amigo meu, ele era dono de concessionária, de concessionária autorizada Volkswagen, uma loja imensa. E aí ele resolveu montar uma loja de seminovos, porque era da família e tal. Ele veio aqui em Macaúbas me visitar, ver como eu trabalhava, para ele poder colocar algumas coisas na loja dele. Então, assim, eu fiquei me imaginando, falei, puxa, eu que comecei aqui, está servindo de referência, a gente se sente orgulhoso de ter também, assim, de uma certa forma, o nosso trabalho reconhecido. E uma outra coisa interessante foi de uma pessoa aqui de Macaúbas, que chegou para mim e falou assim, olha, Jusa, eu tenho vários lugares para eu comprar o carro que eu quero, só que eu vou comprar com você. Sabe por quê? Porque você está empregando gente aqui em Macaúbas. Eu olhei aqui, tem várias pessoas que trabalham com você. Por que eu vou dar o meu dinheiro lá para a Feira de Santana, ou para Salvador, ou para a Vitória da Conquista, sendo que você pode me entregar o produto aqui com o mesmo preço de lá? O
E um carro de luxo. O carro que eu quero é esse. Sentei com ele, consegui o preço que... Ele já me trouxe o preço. Falou, eu achei esse preço aqui lá fora. Foi bem justo. Achei esse preço aqui lá fora. Você conseguiu o mesmo preço, você pode comprar. Eu consegui um pouquinho mais barato para ele. E eu mesmo fui buscar. Entendeu? Porque foi o primeiro carro zero que eu vendi em Macaúbas, foi esse. Então, é uma pessoa que acreditou na gente, que viu esse potencial. Então, teve momentos aqui em Macaúbas, teve meses de a gente chegar a vender 62 carros por mês. Então, não atendo Macaúbas. A gente atende uma região. Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Ibipitanga, lá Ibitiara. Então, caiu um pouco esse número, de uma certa forma, era para ter crescido mais, mas são momentos, a gente tem que entender isso, né? Então, quando a gente fala de acreditar, quando a gente fala na questão de ter esse apoio, é importante. Nós não podemos simplesmente, eu quero montar um negócio para mim e vou fazer isso aqui. Sem o planejamento, sem a base, sem a estrutura, não vai dar certo. Planeje, estude, veja realmente se você tem, vamos dizer assim, aquele perfil, aquele domínio naquela área que você quer colocar aquele negócio, porque senão você pode iniciar, mas talvez não vai ter sucesso. E aí, quando você toma Eu também já tomei muitas decisões erradas, mas eu já acertei mais do que eu errei. A prova é que eu consegui, de uma certa forma, chegar aqui para contar a história, para trazer um pouco de ensinamento. Eu errei muito, mas eu já acertei mais do que errei. Então, errar, não desista se você errar, mas, porém, uma dica que eu vou dar, pesquise bem para que você acerte de primeira, entendeu? De ter referências, né? Exatamente. Você teve referência no início, como você disse, que foi atrás das concessionárias maiores, e o fato de você ter tido referência no início acabou se tornando referência na região, né? Tanto é que vem gente de fora para poder ver e entender todo o processo que a alternativa... A gente está falando sempre de alternativa veículos, mas quando eu vou aqui, por exemplo, para Macaúbas FM, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a rádio. É até engraçado de contar. A primeira vez que eu ouvi a Macaúbas FM, eu tive que subir no telhado da casa de minha mãe, que eu tinha um som 3 em 1, aquele CCE que você botava lá um monte de... Você não é desse tempo, não é? Eu acho que eu sou. Que roda lá dentro, CD? Som CCE, 3 em 1. Era fita, era rádio e também o disco. Disco CD, no caso. Não, aquele grandão. Então não sou velho. Aí a primeira vez, sim. Eu vou pedir pro cameraman depois botar na edição qual que é esse rádio que Gilson tá falando aí, porque eu não conheço. CCE 3 em 1, pesquisa lá. Subi na antena, puxei o fio daquelas antenas espinha de peixe que o povo fala. Vocês é tudo novo, vocês não sabem o que é isso, não. Antenona. Alguém aí vai saber. Puxei e coloquei atrás no lugar da antena que eu consegui ouvir a rádio de Macaúbas. E aquilo era um sonho, a gente conseguiu ouvir a rádio de Macaúbas. Aí depois de um tempo, passa, eu venho para Macaúbas e quando eu me vi atrás daquele microfone, daquela rádio, como proprietário dela, você não imagina a emoção que a gente sente, assim, não estava no meu planejamento, mas tem coisas que acontecem naturalmente. E assim, hoje a gente poder ter chegado lá, aumentar a potência da... Qualquer radinho hoje você liga e já está na Macaúbas FM. E antes a gente teve essa... Gente, tem aplicativo. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal para melhorar algumas coisas, porque a gente precisa estar em constante evolução, porque o mundo está assim. E, assim, uma das dificuldades que a gente tem é justamente isso que eu falei aqui. Pessoas qualificadas ou que queira se qualificar para estar à frente das funções dos empregos que tem aqui mesmo em Macaúbas. Tem muito emprego aqui. A gente sabe que tem dificuldade de emprego, mas tem muito emprego aqui em Macaúbas. Só que falta pessoas
de uma certa forma, capacitadas para determinadas funções. Eu acho que até, fugindo um pouquinho aqui, é uma falta de oportunidade ou de treinamento, não sei como colocar isso, mas imagine, gente, o primeiro emprego. O que uma pessoa que vai ter o primeiro emprego, ela consegue oferecer de qualificação, a não ser os cursos que tem e a boa vontade e a garra dele. Então, a gente precisa, de uma certa forma também, até uma dica de trabalhar esse tema sobre primeiro emprego. Tem que ser uma coisa... Anota aí. Primeiro emprego, tema. Esse aí eu vou gostar. Já que você falou bastante sobre reuniões, sobre esses pontos que você considerou como sucesso, eu queria que você me respondesse duas coisas. Primeiro, já teve algum pico assim que você disse, realmente isso aqui foi o meu ponto alto até hoje? E segundo, onde você se enxerga como profissional, tanto na Alternativa quanto na Macaúbas FM, daqui 8 anos? Vamos lá. Eu considero que um dos picos mais altos que eu tive, assim, de crescimento, tanto na minha vida profissional quanto para as empresas, foi em 2012. 2012, a gente teve excelentes oportunidades de crescimento aqui em Macaúbas. E eu considero que 2012 foi um ano-chave para mim, assim, onde a gente conseguiu sair do campo de trabalhar com compra e venda de carros e a gente partiu para outros negócios também, que foi diversificar os nossos negócios. Então, quando a gente teve a oportunidade de diversificar os nossos negócios, a gente pesquisou sobre aquele outro negócio que a gente queria, sem deixar aquele de lado, a gente conseguiu ir para outras áreas que nos trouxe um retorno bem maior do que aquele que a gente já estava trabalhando. Então, assim, e outros negócios foram surgindo. Hoje, nós administramos 23 CNPJ e várias cidades em diversos ramos de negócio. Precisou de parceria? Precisou. Então, escolha o parceiro certo, se informe com quem você, de repente, se você precisar, né, de parceiro, informe quem é esse parceiro para que ele venha somar. E hoje, você dividir conhecimento com pessoa certa é resultado positivo, sem dúvida nenhuma. Tá? Não pode... A gente não pode ficar preso a aquilo ali. Eu sei fazer isso, eu sou bom nisso, eu vou fazer... Então, talvez você é bom em outras coisas também. Veja, teste. Arrisca aquilo que você pode arriscar. Um amigo meu falou comigo uma vez num conselho que eu pedi. Olha, Jusa, corra o risco de não ganhar, mas não corra o risco de perder. Então, você pode correr o risco de não ganhar, mas correr o risco de perder, você tem que medir muito essa questão. Aí, outra coisa que ele falou comigo. Você pode perder isso que você está querendo arriscar? Se você perder, vai te fazer falta? Se não vai te fazer falta, arrisque. Se você acredita. Mas se isso que você quer arriscar vai te fazer falta, não vai não, fica aí. Deixa para arriscar o dia que o risco não deixe você sem as pernas, vamos dizer assim. Entendeu? E assim, eu segui alguns conselhos de pessoas também que me ajudou a errar menos. Porque errar a gente erra, não tem jeito. Uma hora ou outra. 2012, o mesmo ano que eu falei para vocês que foi um ano diferenciado para mim, eu tive o maior prejuízo da história. Porque foi um ano que eu arrisquei mais e entrei para um negócio que eu não medi tudo isso aí, me lasquei, mas eu aguentei perder e estou aqui com o aprendizado de não errar de novo naquilo ali. Então, o momento de você ter mais cuidado
em qualquer área de negócio, no financeiro, é quando você está ganhando muito dinheiro. Quando você está ganhando muito dinheiro, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque você pode pegar esse dinheiro e gastar ele fácil e desperdiçar a oportunidade que veio na sua mão e que você achou que estava tão bom, que ia ficar bom pro resto da vida. E, às vezes, vem aquele negócio que é tão bom, mas daqui a pouco não fica tão bom assim e você fala, puxa, gastei tudo aquilo ali, eu podia ter guardado um pouquinho, né? Então, tem que ter muito cuidado nesse momento. Eu acho que a carapuça serviu para uma galera aí, inclusive para mim. Mas é verdade, essa questão de gestão de recursos e tudo, mas o que eu impressionei foi a quantidade de CNPJ. Eu queria saber, assim, como é a gestão de tempo de Jusa? Gestão de tempo para separar a vida, para lidar com tantas empresas, tantas pessoas e família e sobrar tempo para você, enfim, como é a gestão de tempo de Jusa? Eu já tive dificuldade com essa gestão de tempo. No início, tinha hora que eu chegava em casa, jantava, e tinha dia que eu ia até 10 horas, meia-noite ali resolvendo coisa. Até o ponto que eu parei e falei, não, isso aqui tá errado. Isso aqui vai me prejudicar. Hoje, eu acordo a hora que precisar acordar. Se precisar de acordar 5 horas, é 5. Se precisar 4, é 4. E quando é normal, é 7 para começar 8. Ter um dia normal, ir para casa, almoçar. Minha filha me espera todo dia para almoçar comigo. Meu filho, eu chamo, desce Pedro, vem almoçar aqui. Pedro é assim, tu sabe. Minha esposa, procuro dar atenção à minha família, porque família é a base de tudo. Ninguém chega a lugar nenhum se não tiver a família como base. Isso aí é fato. Se você não está bem na família, você não vai estar bem em lugar nenhum. Isso aí é uma coisa que é primordial. Então, assim, eu apanhei um pouco, tive dificuldade para gerir o tempo, mas hoje eu consigo deixar o trabalho às 18 horas, vou para academia, quando eu não vou pedalar, chego em casa, tem alguma coisa para responder nos grupos das empresas, eu entro ali e respondo, se a conversa começar a render, eu falo, amanhã a gente conversa, entendeu? E a gente tem uma equipe, ter gestão, porque delegar, né? Se você não souber delegar, se você não tiver pessoas capacitadas para poder, como eu falei aqui no início, ajudar você a administrar as empresas, não fique pensando que você só vai conseguir. Não consegue. Não consegue. Você consegue chamar um gerente e falar, vê isso aqui. Você consegue visitar. Agora, você administrar tudo, acompanhar tudo de perto, você não consegue. É gestão, é equipe e acompanhamento. Tem empresa que hoje a gente consegue administrar o resultado, entrada e saída dela, tudo aqui no grupo de WhatsApp. A tecnologia ajuda muito, né? Muito. E a gente tem um funcionário que cuida de algumas empresas que é do mesmo segmento, que ele cuida das empresas como se fosse dele. E aí, quando eu vi aquele comportamento nele, eu falei, vem cá, você vai tomar conta desse povo todo aqui, ó. Entendeu? Seu salário é quanto hoje? Ah, é um salário. Eu falei, pois é. Agora é 3. E aí a gente foi dar aumento. Ele, não precisa não. Tem gente assim que trabalha. Estou presente aqui, foi? Acredito. Eu fui dar aumento ele de novo, o pessoal falou, não precisa de aumento não. Mesmo assim, a gente deu aumento para ele. Porque ele resolve 50% do que a gente precisaria dispor de tempo para resolver. É uma pessoa que faz a diferença. Muito bom. Vou aproveitar esse gancho aí, que isso daí foi um insight importante que eu tive há bons anos atrás aí, que mudou muito minha forma de enxergar. A sacada é mais ou menos assim: faça as coisas
que tomam o tempo do seu patrão. E ele jamais vai querer mandar você embora. Então, às vezes as pessoas não têm essa noção, porque qual é a maior dificuldade de todo mundo que tem muito trabalho para administrar? O que a Giovana falou, tempo. Saber gerir o tempo. E quando você tem pessoas com maturidade para enfrentar os problemas e chegar para resolver, né? É como a gente fala na advocacia, a gente fala o doutor que resolve, né? Pega e realmente resolve. Isso é em qualquer negócio. A pessoa funcionária, a pessoa, enfim, que chega, que é o que eu digo para todo mundo, basicamente. Você tem que ser uma pessoa que resolve. As coisas precisam ser resolvidas porque você chega ali e consegue resolver. E para esse tipo de pessoa, jamais faltará portas abertas. Jamais, jamais, jamais. Porque todo mundo precisa de pessoas assim. Ele mora em outra cidade, né? Aqui em Macaúbas, não. Hoje mesmo eu falei com ele, falei, eu tô precisando que você mude para Macaúbas, venha ficar aqui perto de mim. Falei isso hoje com ele. E eu lhe dou casa, eu lhe dou carro para você rodar, e eu quero você aqui perto de mim. Falei isso hoje para ele, ele tá lá pensando. Jogou essa bomba e falou, pense aí. Porque, assim, o que a gente quer realmente é trabalhar, fazer a empresa crescer. Quem está na empresa tem que se preocupar em crescer também na empresa. É um ciclo que todo mundo ganha. Entendeu? E tem horas que as pessoas estão acomodadas. E aí é onde vem os treinamentos, as pessoas saber trabalhar essa parte de recurso humano aí, de colocar cada um na sua função ali certinha. Isso é importante. É parte da gestão, né? Parte da gestão, saber quem que está no lugar certo e quem precisa ser remanejado. E essa questão de se acomodar, né? A pessoa, acho que quando não tem... Acho que realmente... Eu vou sempre definir na mentalidade empreendedora, porque quando a pessoa não tem mentalidade empreendedora, às vezes ela olha pro patrão e pensa que ele é tá jogando contra ele, né? Tem muito isso. E, na verdade, não. Na verdade, se você pensa com a mentalidade de eu vou jogar junto, vou vestir a camisa da empresa, né? O ditado, né? Vou vestir a camisa da empresa, vou jogar com o meu patrão ali, mas com o meu líder, com o meu... né? Assim, nessa parceria mesmo, nessa mentalidade de parceria, é muito mais fácil para as coisas fluírem, porque aí você muda o foco, né? Às vezes, assim, mas voltando de novo para aquilo de quem faz o mais, faz o menos, né? Eu não vou pegar água aqui para ele não, porque... ele que morre de sede. Ele que morre de sede. Mas não, qual é o problema? Né, peguei um cafezinho aqui, vou dar pra você. Ou, eu vi aqui esse papel caído, eu vi que não é o lugar dele, vou pegar, vou resolver. Às vezes é uma mentalidade... chega a ser simples. Mas a pessoa às vezes fica tão presa nessa visão de que eu tô aqui pra fazer isso, vou fazer assim, vou sair tal hora e não posso desviar nem um pouquinho disso porque eu não sou pago pra isso. E uma coisa bacana, Giovana, enquanto você estava falando aqui, eu lembrei, tinha dias que eu estava trabalhando lá na oficina e o cliente falava, eu preciso que essa moto fique pronta 1 hora ou 2 horas, tipo assim. Eu tinha 2 horas para almoçar. Eu saía da oficina que ficava próxima à casa do meu tio, que quando eu vim para aqui, eu morei de favor na casa desse tio meu, tio Nilson, não sei se algum de vocês aqui não conhece. Sou muito grato a ele, porque ele foi o meu pai aqui em Macaúbas, me deu a oportunidade de morar na casa dele. Não foi um mês não, viu? Foi vários anos. E assim, sou muito grato a ele por isso. Aí eu saía da oficina, corria lá, almoçava rápido e voltava para terminar o serviço. É certo? Não, a gente precisa ter a hora de descanso. Mas uma vez ou outra, você descumprir o seu horário para atender um cliente ou resolver uma situação da empresa, vai pegar para ninguém? Não. Então, eu fazia isso. Aí, essa semana, até vivenciei uma situação lá na minha empresa, que eu pedi uma pessoa para fazer determinada situação. Ele falou, não resolve não, desse jeito aí não dá certo não. Eu falei, dá certo. Não dá não. Eu falei, então vamos lá comigo. Peguei e fiz. Arregaçado as mangas aí. Peguei e fiz, falei, tá vendo? Deu certo. Então,
tem hora que falta aquela vontade de fazer, ou então falta ter o exemplo. Aí não fui de uma forma arrogante de botar para ele fazer, eu só chamei para ele ver que eu já tinha feito, eu sabia como fazer e mostrei aí, ó. Da próxima vez você já sabe que dá certo. Então faça. Então, essa questão de horário, de tempo, eu conheço pessoas que se ela tem que sair do trabalho meio-dia... Bota lá. Chegou aquela situação. 10 para meio-dia. Aí, quando você vê meio-dia e uma, ela tá pisando o pé na porta lá fora, entendeu? Então, a gente fica com... Puxa, eu não era desse jeito, eu não me preocupava com isso, entendeu? Não me apegava a esses horários. Então, todas essas coisinhas fazem a diferença para quem está trabalhando numa empresa e quer fazer diferente. Tudo bem, você tem que chegar na hora certa, sai na hora certa. Mas eu não vejo ninguém, às vezes, pegando no relógio, olha, tem que entrar 8 horas. 7h59 eu vou estar lá. Ninguém tá. Uma situação muito engraçada, né? No shopping, lá, no Salvador Shopping, lá, fecha 10 horas, né? Então, os shoppings, né? E aí eu não sei o que a gente tava fazendo, eu sei que a gente tava indo, foi lá comer um sushi. E aí faltava, tipo assim, 5 minutos, 10 minutos, assim. E a pessoa já tava recolhendo, assim, numa calma. Aí a hora que a pessoa viu que a gente tava andando na direção lá, acelerou. Aí eu e Pedro olhamos assim um pro outro. Falei, meu Deus, essa aí tá com vontade de ir embora, hein? Resumindo, não comemos sushi, né? Porque a pessoa acelerou, foi mais pra poder ir embora. Então, por isso que é importante quando a gente fala assim, ó, cuide da empresa que você trabalha como se ela fosse sua. Eu tenho certeza que se o sushi fosse dela, ela esperava vocês chegar para vender o sushi para vocês, para depois ela tirar as coisas. Já entendeu? aconteceu isso aqui em Macaúbas. Não vou citar nomes, né? Mas eu e Jailton, a gente tinha ido lanchar, né? Aí chegou lá na frente, faltavam, não era 1 minuto, era tipo 15 minutos para 10 horas, que é o horário que fechava, né? Quando a gente chegou e sentou, ela chegou, virou pra gente, não, a gente não tá saindo lanche mais não. E tinha gente sentada na mesa do lado lanchando. Só que, tipo assim, o tempo que ela teria pra limpar a mesa não era nada comparado ao tempo que elas teriam de ter que atender, fazer o lanche, recolher, lavar. E dias depois, a gente até falou, não vamos vir aqui mais não. Dias depois, quando a gente chegou lá, o dono tava lá, já era 10 e tanta, e tava lá, ó, vai sair. Tá aqui, você quer o quê? É isso. Essa questão de pessoas para trabalhar com interesse, quando eu falei aqui no começo, a gente falando dessa... Quando eu aceitei ser presidente da CIMAC, junto com a diretoria da época, eu coloquei questões que eu até iria participar da chapa, me candidatar, mas se eu viesse a ser o presidente, eu queria trabalhar dessa forma, assim, assim, assim. E eu precisaria de uma pessoa para estar como... Até eu não coloquei o nome executivo, coloquei o nome gerente, para ter uma gerente, porque eu não tenho tempo de vir cuidar das coisas aqui. E uma outra coisa que eu peguei foi o quê? A gente precisa ver forma de trazer esses jovens que estão aí iniciando as carreiras para a gente direcionar, ajudar nessa questão do primeiro emprego. Até tem pessoa que às vezes quer ir para uma função, mas ele é bom em outra e ele não sabe que ele é bom naquela outra ali. E tem ferramentas que a gente pode usar para direcionar ele da forma certa. E a gente ter aqui uma oficina de pessoas e qualificar pessoas aqui em Macaúbas, porque, como eu falei aqui, tem muito emprego. Não a quantidade de emprego que precisa ter, mas tem emprego. Mas não tem... Você coloca lá no banco, o currículo lá na CIMAC para poder
selecionar uma pessoa para determinada função, se você colocar as qualificações que você precisa, aí você não acha. Aí você tem que pegar uma pessoa que mais ou menos ali encaixa aí fazendo o treinamento. E tem muitas pessoas boas para trabalhar, muitas pessoas com vontade. Então, quando eu aceitei o desafio de me tornar presidente da associação na época, foi justamente tentando trazer algo nesse tempo, que desde lá eu já me preocupava com isso. E a questão de ter quando você me perguntou a questão de tempo, é o que precisa ter, é gestão. Então, assim, aí a CIMAC teve uma mudança de forma de gestão e ela começou a se desenvolver em outras áreas que ela já vinha desenvolvendo antes, mas tinha outras áreas a ser exploradas. E que, com isso, hoje eu não enxergo a associação comercial sem uma gestão de uma executiva, de outras e outras pessoas que estão ali à frente. Então, e aí depois, interessante que com essa colocação minha, Giovana, acho que eu não te falei isso, com essa colocação minha de ter uma gerente para administrar, ainda não tinha vindo o programa Capacitar. Quando o programa Capacitar veio, falou, vocês precisam ter uma gerente aqui. Aí a gente tentou, mas nós já temos, entendeu? Então, assim, eu falei, tá vendo? Então, foi um marco, assim, que um dos pontos que me tornou, de Jones, interessar por essa questão do primeiro emprego foi ver as oportunidades que as pessoas que têm com capacidade e que às vezes só falta, sabe, ter aquela oportunidade ali. Sim, ter também um direcionamento. Vamos trabalhar esse tema aí. Deixa salvo. Eu queria fazer uma inserção aqui. Eu também. Pronto. Então vou aproveitar essa deixa aqui para fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Sinal Verde Turismo. Você aí que tem um sonho de fazer uma viagem com o casal, com a família, com os filhos, tá? Aproveite, vá lá buscar, porque eu sei que eles vão te ajudar a resolver esse sonho aí, que é um sonho que todos nós, aqueles que não têm, devem ter, né? Porque é muito legal. Inclusive, Jusa, se você for sair para vender carro e tal, já deixa Pedro sob aviso, né? Porque vai que vem na estrada. Ele faz esse trabalho executivo também. O que eu ia falar era dessa questão do capacitar, né? Que é tão interessante que gestão gera gestão, que hoje a CIMAC emprega muitas pessoas por conta dessa gestão que veio. Porque uma executiva veio e pensou, não, mas eu não consigo fazer o comercial, o serviço, e isso e aquilo, e aí foi gerando emprego, né? Então, é interessante quando a empresa investe nessa gestão, também abre oportunidade para outros empregos. E a partir do capacitar, hoje eu estou como consultora, mas hoje a nossa executiva de agora foi a consultora passada, ela desenvolveu esse trabalho lá que a gente chama de caça-talentos. Foram selecionados alguns jovens que têm dificuldade, né, de ter o primeiro emprego, para poder dar um treinamento, direcionamento, carta de recomendação, enfim. Já teve uma vez, foi um sucesso. E aí tem projetos para vir mais vezes esses caça-talentos. E é muito nesse lugar de incentivar mesmo a qualificação para esses jovens se inserirem no mercado de trabalho. Inclusive, essa questão do primeiro emprego também, né? Ter essa oportunidade do caça-talento que a CIMAC permite, às vezes acaba permitindo os jovens a se descobrirem, a entender o que eles gostam realmente, qual a paixão, porque a gente fala que tem que trabalhar com o que você gosta, aquilo que você fala, né? Que não vai trabalhar. Não, muito pelo contrário. A diferença é que quando a gente trabalha com paixão, com o que a gente gosta, tem um brilho no olhar. Então, o outro enxerga o seu trabalho de uma forma diferente, porque ele vê que você está entregando aquele trabalho ali com amor, com paixão. Você não está entregando por entregar. E quando os jovens têm essa oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, de testar, de ver onde ele está indo, sentir quais são as áreas que ele tem mais facilidade, que ele gosta mais de fazer. Então, é importante tanto o primeiro emprego, de forma geral,
programas como o Caça Talento, que permite às pessoas a enxergarem de fato o eu como profissional, porque a gente não se enxerga. Faculdade, por exemplo, a gente faz, às vezes 5 anos, 6 anos de faculdade, acha que é aquilo ali, quando volta, que vai para o mercado de trabalho, é completamente diferente. Tanto é que muitas pessoas nem trabalham hoje com o que formou, porque não teve a oportunidade de se entender, de ter um autoconhecimento e buscar a paixão. Vou aproveitar, deixa, não ia falar agora, mas vou aproveitar, deixa, né? A Progenial Academy está desenvolvendo uma mentoria de carreira e negócios que vai ajudar você que precisa buscar essa oportunidade de primeiro emprego, se recolocar no mercado de trabalho. Então, aquilo que você não aprendeu na escola, você vai aprender. Então, fica ligado aí, @progenial.academy, pode chamar lá e mandar uma mensagem, porque você pode ser beneficiado desse projeto. É um projeto que eu considero muito mais do que um negócio, né, Jusa? Porque a gente pode ter vários negócios enquanto empreendimento, mas a gente tem aqueles negócios que são os negócios do coração, né? São aqueles que realmente têm um vínculo. E, para mim, essa questão de direcionamento de carreira e negócios é o meu negócio do coração, né? Então, eu fico muito feliz em ver que existe uma preocupação muito maior das pessoas com esse tema do que a gente possa imaginar, né? E, graças a Deus, a nossa geração, ela vem acordando para isso, despertando, e já existe esse movimento, né? Das pessoas irem... A gente sabe que não é com todo mundo, né? Mas cada vez mais as pessoas estão tomando consciência de que precisam se conhecer melhor, que precisam, às vezes, entender as engrenagens que estão ali por trás das oportunidades, né? Às vezes as pessoas não percebem que a oportunidade está no detalhe, está na contramão, né? Está justamente naquilo que ninguém quer fazer, é ali onde você pode se destacar, onde você pode encontrar as oportunidades. E uma coisa que mudou, de Jones, para os tempos de hoje, é que antigamente, eu tô falando assim que parece que eu sou velho, viu, gente? Mas eu só tenho 42 anos só. Antigamente tinha o QI, né? O pessoal usava muito o QI. Quem indica? Ali você indicava aquela pessoa e aquela pessoa estava contratada. E hoje as empresas não querem mais uma indicação. A indicação é importante, mas se a pessoa não tiver qualificação e para quem é o primeiro emprego, não tiver a vontade, a disposição de aprender e de procurar estudar para fazer bem aquilo ali, não vai ficar. Porque o mercado é exigente. E a gente não pode perder tempo ensinando as pessoas a trabalhar. A gente quer contratar. E aí você quer olhar para a pessoa, rapaz, que não é que ele é bom mesmo, ele já entrega aquela pasta para ele, toma conta, resolve, e você já vai cuidar de outra coisa. É isso que o mercado quer hoje. Pessoas capacitadas ou que se preocupem em se capacitar para desenvolver aquela função na qual ele foi contratado ali. A gente estava falando disso, tem um ponto importante, assim, né? Quando a gente fala da pessoa ter a vontade de trabalhar e tudo, o comportamento no geral, né? Como a pessoa vai se portar ali, ou a importância que ela vai dar pro que ela está fazendo. E tem até uma pesquisa que falam que as pessoas são contratadas por competência técnica e demitidas por conta do comportamento, né? Então, isso é bem importante também de frisar. Aproveitando, Jusa, que a gente está falando sobre aprendizado e tal, tem algo que você fez no passado que você faria diferente com o conhecimento que você tem agora? Muita coisa, viu? Tudo! Fica para o próximo podcast. É assim, porque você vai resolver determinada situação hoje. Aí você faz aquilo ali. Quando você chega no outro dia, ou até no meio ali, você fala, puxa, se eu fizer dessa forma aqui, fica melhor. Então, assim, eu digo assim, feliz daquele que olha para trás, que olha para o seu passado e tem orgulho dele. Pior do que olhar e sentir vergonha. Então, eu olho para trás e sinto orgulho do meu passado. Independente dos meus erros, dos meus acertos, eu sinto orgulho, porque
Não porque eu cheguei até aqui, porque eu sou empresário. A pessoa que ficar querendo se engrandecer porque ele é empresário, porque ele tem dinheiro, ou porque... Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O mesmo respeito que uma pessoa que talvez não tenha a mesma condição financeira que você tem, merece, você também merece. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, a partir do momento que assim, a gente ter consciência disso, você automaticamente já se torna um ser humano melhor. Tá? Ter empatia, sentir um pouquinho a dor do outro. E quando eu falo de passado, eu tenho orgulho do meu passado, porque quando eu vejo a minha história, de onde eu nasci, quantidade de irmãos, uma família humilde, e vim para a cidade morar de favor, e que tive oportunidade de trabalhar, que dessa oportunidade que eu tive, eu consegui montar minha empresa, montar outras empresas, que eu consegui contratar pessoas, que eu consegui realizar sonho de outras pessoas através do meu trabalho. Eu sinto orgulho. Faria muita coisa diferente. Mas, infelizmente, a gente não pode voltar lá no tempo e consertar algumas coisas. Mas, olhando para o futuro, eu vejo um futuro de oportunidade. Escolhi Macaúbas porque, primeiro, que eu tive um suporte aqui. E, segundo, não saí daqui ainda porque eu sou muito grato a Macaúbas. Porque é uma cidade que me acolheu, construí minha família aqui. Hoje sou casado, muito bem casado, não trouxe minha aliança, muito bem casado. Amo a minha esposa, amo a minha família, amo os meus filhos e faço tudo que tiver no meu alcance para dar o melhor para minha família e também para aquelas pessoas que estão ao meu lado como colaboradores e também para a cidade que me acolheu. Não querer falar assim, eu vou elogiar Macaúbas, não. Eu posso dizer para vocês que eu poderia ter investido em outros lugares e escolhi Macaúbas para investir, porque a gente precisa acreditar. Eu fiquei triste demais quando eu recebi o resultado do IBGE, que veio com a população de Macaúbas diminuída. Eu fiquei triste. E até discordo. Se eu tivesse condições de contar o povo daqui um por um, eu ia contar. Porque eu não concordo, entendeu? Mas, enfim, Macaúbas é uma cidade maravilhosa, está no meio aí de várias outras cidades, tem um potencial imenso e nós precisamos acreditar na cidade que nós estamos morando. Falta muita coisa ainda, mas já tem avançado, precisa melhorar muito, mas nós estamos aqui para ajudar dentro das nossas possibilidades. E o que eu posso fazer é empregar quando tenho vagas, né? E dividir um pouquinho do meu conhecimento, é isso. Com certeza que o que você faz não é à toa que recebeu o título de cidadão macaubense, né? Jusa, a gente está encaminhando para o final, já falamos bastante. Teria uma outra pergunta, que seria alguma dica que você daria para os jovens, né? Só que eu acredito que o tanto de dica que você deu até agora é mais do que o suficiente. Provavelmente quem está assistindo, se realmente focou no que ele falou, tem que pegar um caderninho para ir listando uma por uma, porque foi bastante. E assim, já que você entrou nesse assunto pessoal, né? Sobre família, sobre quem é Jusa Pessoa mesmo, eu queria que você respondesse essas perguntas. Quem é Jusa Pessoa? Jusa Pessoa é aquele filho que, se a mãe ligar, falar: meu filho, eu tô aqui precisando de você. Pego o carro aqui, vou lá. Vou lá e atendo e não descuido. Então, chego em casa, sou aquele pai que procura logo a filha para dar um abraço, que entra no quarto do filho que está lá no videogame. E aí, o que você está fazendo? Conta história. Eu vou contar uma história aqui rapidinho, viu?
Mas eu acho que não vai dar tempo, não. Vamos deixar para depois. Tem uma história que eu quero ouvir. A história da vaca que você teve que cuidar pro seu pai. Mas eu acho que vai ficar para um outro episódio aí, viu? Vai ficar para depois. Então, o Jusa humano, o Jusa... É difícil a gente falar da gente, né? Mas eu procuro ser o mais humano possível. Ser presente com a minha família, com minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos. Lá no grupo da família, todo dia tem aquele bom dia, né? Bom dia, bom dia. E aí, quando a gente vai discutir algum assunto, eu sempre percebo assim, aquele respeito que os meus irmãos, que a minha família tem por mim. Que quando eu falo algo, eles acatam, ou quando não acatam, fica quieto, não responde. E da mesma forma, eu tenho esse respeito pelo meu irmão mais velho. Se ele falar alguma coisa, a gente para, não tem aquela diferença que às vezes, porque você está numa condição financeira melhor do que o outro, você tem que falar mais alto, ou você pode mais, não, é tudo igual lá. Agora, ele sempre pede meu conselho. Quando vai fazer alguma coisa, Jusa, o que você acha disso aqui? Eu vou construir uma casa, eu falo, manda aí a medida do terreno que eu vou fazer a planta baixa para você e vou mandar fazer o 3D e você faz a casa desse jeito. Porque tem hora que a gente já viveu algumas determinadas situações que a gente já avançou um pouquinho mais de conhecimento em algumas determinadas áreas e você não pode deixar outras pessoas errarem por falta de conhecimento. Então, vai construir uma casa. Você ainda vai mandar o pedreiro desenhar o negócio lá no papel para você e riscar lá no chão depois, sem você fazer um planejamento de uma coisa tão cara. Tem muita gente que ainda faz isso. E vou fazer propaganda agora para os arquitetos e para os engenheiros. Por quê? Porque, assim, uma irmã minha mesmo agora foi construir uma casa lá em Ceabra. Juzinha, o amor me chama de Juzinha. Juzinha, tô querendo fazer uma casa aqui. Aí mandou a foto para mim de como ela queria, do que ela desenhou. Eu falei, não, você quer um conselho meu? Quer que eu te ajude? Quero. Eu falei, vou chamar uma arquiteta amiga minha, vou contratar e ela vai fazer aqui a planta baixa. Eu vou mandar para você o 3D, tudo prontinho. E se você gostar, você faz a casa desse jeito. Aí fez, gostou. Tudo certinho. Aí vem a outra irmã, que é um monte. Juzinha, eu tô querendo fazer uma casa aqui, eu vou querer que tu faz para mim, igual tu fez cidade. Manda. Então, começa assim. Então, se a gente vai construir uma coisa de valor, a gente tem que procurar pessoas que estudaram para aquilo ali, como arquiteto, como engenheiro, para fazer o planejamento para você não fazer o negócio de todo jeito e depois não ter valor de mercado. Uma casa planejada é como uma vida planejada. Uma casa planejada, ela vai ter o seu valor de mercado ali, porque foi feito dentro da arquitetura, dentro da engenharia. Qualquer um chega e compra. A vida planejada da mesma forma. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu me preocupo quando alguém vai mexer nessa área, eu já chego logo, peraí que eu vou te ajudar que eu vou fazer isso. Então, eu me preocupo. Então, quando fala para o Jusa humano, é isso aí, que eu me preocupo até com o dinheiro de outras pessoas que vai gastar. Já chegou algum cliente lá na aula, essa semana, agora mesmo, chegou um cliente para fazer um financiamento, eu falei, não, você não vai fazer isso não, velho. Faz o cálculo, o cara vai financiar 50 mil, vai pagar 120. Você vai fazer isso não? Ah, mas eu tô com pressa, calma. Aí eu vou e oriento, falo, vai por aqui, faz um consórcio, se planeja, venda o seu usado aqui, pega o dinheiro, faz isso, que se você fizer dessa forma, você vai fazer uma melhor compra. E por aí vai. Porque se a gente tiver num negócio, um exemplo, e você olhar só o seu lado, vai chegar um dia que você vai ficar sozinho. Você tem que cuidar da empresa e também dos seus clientes, porque senão você vai fazer negócio só para você. E não é a finalidade. Gerar confiança, né? Exatamente. Gerar confiança. Jusa, a gente pode ir para um momento de reflexão. A gente chegou no momento de reflexão
Você já é da casa, você sabe do que eu tô falando. Que é aquele momento que a gente faz uma pergunta e você pode completar com uma frase ou completar com uma palavra daquilo que vier no seu coração. Jusa, empreender é? Ter coragem. Família para Jusa. A base de tudo. Um hobby de Jusa. Pedalar. Jusa, o que é inegociável para você? Inegociável é o caráter. A honestidade. Seus princípios. Isso não tem preço. Maravilha, viu? Esse momento de reflexão, acho que resumiu bem todo o nosso episódio, né? Empreender é coragem, a gente viu muito da sua história, quanto você precisou ter coragem. Família é a base de tudo, você falou durante o episódio todo. O pedalar, a gente tinha comentado ali, né, que você preza por manter esse hobby nessa gestão de tempo, né? E caráter, enfim, você é não só aqui pra gente que conhece, convive com você, mas vou até abrir aqui, que é a mesma funcionária que trabalha na minha casa, trabalha na casa de Jusa. Que ela fala muito bem de você, diz que você é uma pessoa ímpar também, então a gente sabe que é uma pessoa da sua convivência, né? Então, eu sei que onde a gente pergunta de Jusa, quando a gente comentou, a gente vai gravar o episódio com Jusa, sempre todo mundo fala, o cara sensacional. Então, caráter, eu sei que é algo que você... É quase sobrenome de Jusa, né? E uma coisa que eu me preocupo, Giovana, é assim, aqui no interior, a gente tem muito aquela questão do nome. Então, eu estou construindo uma casa ali, um exemplo. Aí o trabalhador me liga, Jusa, faltou material, que pega onde? Ele vê, onde é que está mais perto aí? Aí você chega lá, o pessoal entrega o que pedir, confirma, chega no outro lugar, entrega o que pedir, confirma. É uma forma que a gente tem no interior de que, assim, você precisa ter nome. E eu não tenho vergonha nenhuma de botar minha cara a tapa e dizer, se alguém tiver alguma coisa contra mim, ou se eu tiver alguma dívida por aí que não foi paga, mande para cá que eu vou pagar. Não tenho medo, não tenho vergonha de falar isso, porque a gente procura trabalhar de uma forma correta. E assim, eu tenho certeza que eu não vou conseguir satisfazer todo mundo ou agradar todo mundo que a gente fala. Uma hora ou outra vai ter algum que não gostou de alguma forma que você tratou, de alguma forma que você fez, mas é do ser humano. E não tenho vergonha nenhuma de, se eu errar, chegar e pedir desculpa. Se eu errar, chegar e falar, eu errei mesmo, me perdoa. Aprendi isso. Eu era ruim nisso, mas eu aprendi que se você errou, não é feio você chegar e pedir desculpa, pedir perdão, reconhecer o seu erro. Entendeu? Eu aprendi isso, eu era duro nisso, mas aprendi. Aqui pra nós. A minha esposa que me ensinou, viu? Importante. Bom, gente, antes de ir para as redes, né, para o final, deixa eu contar o que aconteceu. Na verdade, esse é o segundo episódio de Jusa. Ele seria nosso primeiro convidado. A gente fez o nosso episódio primeiro, né? Gravamos. Inclusive, se vocês não assistiram, vão lá no nosso canal e confiram. Lá a gente conta tudo, qual é o nosso propósito, como começou, de onde surgiu a ideia do podcast. E o próximo convidado, que seria o nosso segundo, seria Jusa. A gente fez a gravação. Ele contou, inclusive, Jusa, eu achava que não daria pra gente superar o primeiro. Mas com certeza, a gente superou. Ainda bem que aconteceu o que aconteceu. Ô, Jones, conta aí o que é que foi. Rapaz. Com você, né? Pessoal, o que aconteceu foi que simplesmente nós gravamos um episódio todo de Jusa, que foi uma conversa maravilhosa, um bate-papo muito bom, muito enriquecedor, né, que a gente teve aqui. E gravou o áudio de apenas um microfone. Então, a gente perdeu o nosso bate-papo, mas a gente acabou depois entendendo qual foi o problema, já regularizamos tudo, assim, foi uma situação excepcional mesmo. Mas, enfim, agradeço a Jusa por ter vindo novamente aqui.
É muito importante para nós ter você aqui na mesa, especialmente pela se dispondo a vir novamente, né? E eu gostaria de registrar aqui Jusa prontamente quando eu contei isso para ele, porque a gente ficou triste, né? Com a situação. Porque foi um episódio muito bom. E aí, depois, quando eu falei com ele, ele falou, não, tranquilo, eu entendo tecnologia assim e tal. Então, aproveitando aqui, é o último insight, né? É que os erros, eles acontecem e você não pode se paralisar por isso, né? E o empreendedor, ele enxerga os problemas de uma maneira diferente. É aquela coisa, esses dias o pastor Diogo Dantas fez uma postagem que eu até repostei, que eu achei muito interessante, que ele falou assim que os que nada fazem criticam os que erram por tentarem fazer alguma coisa. Então, as pessoas que criticam muito e não fazem nada, né? Esse é um lugar que eu não desejo para ninguém, não esteja nesse lugar. É como para quem estuda, por exemplo, alguma situação, às vezes um concurso, alguma coisa, a pessoa que estuda, já passou por aquilo, vai falar o que não, jogue duro, se esforce e tal. Uma pessoa que é empreendedor, quando vê alguém se esforçando para empreender, fala o que não, vá lá, jogue duro, se esforce que vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa sabe o que é um começo. A pessoa sabe que o erro faz parte do processo de crescimento, né? E se a gente errou de alguma maneira, foi porque a gente tentou fazer, né? Então, agradeço, Jusa, mais uma vez aqui por essa parceria. Vai ter que ter o terceiro para contar a história da vaca. Inclusive, gente, essa é uma história que a gente poderia muito bem deixar em off. Só Jusa sabia e a gente. Então, não seria obrigação nossa vir aqui botar a cara a tapa e contar para vocês que a gente teve todo esse problema, todo esse constrangimento, né? Porque, querendo ou não, ainda bem que foi com o Jusa, que ele entendeu. Ele tem o negócio dele, que trabalha com audiovisual também. Então, assim, a gente tá aqui expondo para vocês que empreender não é essa maravilha toda. A gente tá nessa estrutura que a gente tá hoje, com câmeras profissionais, microfones profissionais, só que para chegar nesse nível, o nosso primeiro episódio foi gravado 3 vezes também. A primeira com webcam, a segunda com iPhone e a terceira não me lembro, mas foi algo do tipo também. Então, assim, a gente tá expondo isso para vocês verem que para todo sucesso tem todo um processo por trás, não é simplesmente ir lá e fazer tudo da melhor forma possível. Vou aproveitar também para deixar claro aqui para vocês que todo esse espaço está disponível para locação. Se vocês têm interesse de fazer um podcast, de fazer alguma gravação, curso ou qualquer coisa do tipo, só entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram ou pelo número de contato que está lá na bio também. Bom, Jusa, mais uma vez, pela segunda vez, e espero que por muitas outras, a gente quer você aqui de volta. Muito obrigada pela disponibilidade, por ter compartilhado todo esse conhecimento, toda a sua história com a gente. Eu tenho certeza que não só para a gente, mas para todo mundo que está assistindo também, foram muitos insights, muito aprendimento, mais um aprendizado. Mais uma vez, para quem está começando agora, volta lá do início, pega o caderninho e anota todas as dicas que ele deu, que foram, assim, importantíssimas. E é isso, a fala está com você. Gente, obrigado. Viu? Já que vocês falaram aí pela segunda, estou aqui com vocês e parabenizar você, Jones, Ione, Giovana, pessoal que está ali escondidinho ali atrás, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Continue, estou à disposição de vocês, assim que precisarem de algo que não seja para vir ser entrevistado, mas qualquer outra área que a gente possa estar ajudando. Fiquem à vontade. Se quiser comprar um carro. Comprar um carro. Então, é bacana. E eu acho que nada mais justo do que você poder compartilhar com outras pessoas um pouquinho do seu conhecimento, contar um pouquinho da sua história. A gente está em constante evolução, em constante aprendizado, mas tem muitas pessoas que estão iniciando e que ouvir
a gente falar que não é tão fácil, mas que é possível, né? É importante. E eu deixo aqui meu abraço a todos vocês que vão assistir esse podcast. Parabenizar vocês mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Equipamentos de qualidade, equipamentos de ponta. E eu tenho certeza que vocês estão dando aqui o melhor de vocês nesse podcast, assim como outras pessoas que vão nos assistir vai ter a oportunidade de dar o melhor delas em oportunidades que vão surgir na vida deles no futuro. Viu? Obrigado. E sempre que puder, conte comigo, tá? Eu quero agradecer imensamente, Jusa, porque realmente, Ione, a gente acho que superou o primeiro, mas não foram só dois podcasts, não. A gente brinca que tem um podcast antes, o que grava e o depois, né? Então, a gente... Esse é o quarto. Esse aqui vão ser 6 no todo, né? Mas é legal porque quando a gente, na reunião que a gente teve de equipe depois que a gente entendeu que a gente tinha perdido mesmo o áudio, a gente brincou, né? De Jones falou assim, mas o podcast aconteceu, está nas nossas memórias, porque realmente foi de muito conhecimento. Foi de muito conhecimento, e assim, por isso que a gente faz muita questão de ter você sempre aqui com a gente, porque quando a gente falou de referência, eu acredito que você é uma referência para todos nós aqui, principalmente para mim, por esse contato lá na CIMAC, né, pela referência de empreendedor que você é. No mais, muito obrigada mesmo. Desejo sucesso nessa caminhada que você ainda está trilhando, como você frisou. Sucesso para os seus empreendimentos, para sua família, enfim. Que eu sei que você tendo sucesso vai transbordar para todo mundo ao seu redor. Obrigado. Tamo junto. E, para finalizar, vamos às redes, onde o pessoal te encontra, Jusa. Eu vou começar, né, pelo Instagram, Josailton_Lopes. E depois eu deixo as outras de Jones para passar. Na descrição, deixa na descrição. Fazer igual meu menino tá falando, vai cortar aí. Fazer igual meu menino, ó. Depois eu vou contar um em off aqui, tá? Eu lembrei aqui, tá? Essas eu não contei para você, não posso falar aqui não. O meu pessoal é Josailton_Lopes. Para quem quer conhecer um pouco da Alternativa também, pode acessar o site www.alternativaveículo.com.br e também quiser conhecer um pouquinho da história da Macaúbas FM, das pessoas que estão por trás dos microfones, macaúbasfm.com.br. Inclusive, Macaúbas FM tem também um aplicativo, né? Para quem quiser ter contato com a rádio e tal, sem ter o som de fato, no caso. Tem um aplicativo, inclusive, já baixei. De Jones, onde o pessoal te encontra. Maravilha. @DjonesOeste e progenial.academy. Giovana, diga os seus. O meu pessoal, @Giovana Sampaio, S, e o da Sinal Verde, @sinalverde.turismo. Bom, vocês me encontram no Ione Tainá, encontram a Porfeme no Porfeme01 e nos encontram no amigos.inegócios. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu!